Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal História e Tudo Mais. Em nossos encontros, iremos conversar não só sobre história, mas também sobre tudo mais que esteja na ordem do dia da cultura brasileira e do mundo contemporâneo. Bom, eu sou o Estevão Damascena, falando dos Estados Unidos, e já estou conectado com os meus amigos no Brasil, professores de História Rafael Davino e José Neto. Pois bem, neste primeiro encontro, discutiremos o seguinte tema. Grava aí. Pandemia, isolamento e redes sociais. Esse bate-papo terá duas partes. Na primeira, discutiremos as conexões históricas deste presente caótico com o nosso passado. E também faremos uma análise séria e responsável dessa pandemia. Gostou? Na segunda parte, nós discutiremos as implicações individuais que a pandemia tem nos colocado. Ficam as perguntas. O isolamento do indivíduo em sua casa pode ser um ganho existencial? As redes sociais são o melhor remédio para a solidão? Enfim, fique com a gente, estes serão os assuntos que iremos conversar. Eu vou começar com o professor Davino. E aí, Davino, será que dá para estabelecer alguma conexão histórica com esse presente que a gente está vivendo? Bom, querido, tudo bom? Saudações a você e ao meu querido Neto. Falo praticamente aqui do meu lado, mas você está do outro lado, né? Do mundo, né? Quase que no extremo norte. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode trazer ao debate está acontecendo em alguns momentos. Só para a gente fazer à tona aqui algumas, uma de ordem, de caráter mais geral, e a outra que traz um pouco a realidade brasileira, a gente pode citar fundamentalmente a peste bubônica do século XIV, que alguns historiadores fazem números alarmantes de redução da população em pelo menos um terço. A gente também pode trazer os números da gripe espanhola, que os números variam entre 20 milhões de mortes, 100 milhões de mortes. A gente pode pensar os números brasileiros, naquela época houve algo em torno de 35 mil mortes, fora os casos não contabilizados. Então, só para iniciar nossa conversa, né? Fato, já houve uma série de outras crises ou catástrofes naturais dessa ordem, ou maiores que essa que a gente está experienciando agora, e é isso. Muito bem. E aí, Neto, dá para a gente utilizar a história para poder entender o que está acontecendo? Quais os seus posicionamentos? Olha, assim, por um lado, tem como sim fazer um paralelo, como disse o Rafael Davino, referente à peste bubônica, né? Mas eu acho que a gente vive num nível de sociedade material único na nossa vida, na história, em que comparações eu acho que não seriam muito parecidas, né? Então, por exemplo, o nível de expansão da doença, tendo em vista que o primeiro foco, a primeira identificação ocorreu em dezembro, e hoje aí nós temos um número tão alto de pessoas infectadas em abril, ou seja, em menos de 4, 5 meses, a gente teve um nível tão grande de infecção a nível global, e aí é por isso que está a pandemia. Ao mesmo tempo em que nós temos algumas peculiaridades do século XXI, como organizações como a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a ONU, enfim, a mídia, a tecnologia, em que ela traz uma coisa que é comum na história da humanidade, que é a doença, né, que é justamente
a própria evolução, vamos dizer assim, medicinal, né, da própria, no aspecto biológico do vírus, que vai se transmutando, se mutando, e que acaba ocorrendo hoje esse problema numa sociedade que vive, em relação ao passado, muito mais evoluída materialmente, tecnicamente, né? Então, existe a comparação, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem como comparar o nível da nossa medicina com o nível da medicina de 100 anos ou da peste bubônica de 700 anos atrás. Então, tem paralelos, porque é uma doença, é a vida, né, a natureza se manifestando. Exato. E aí isso é igual em qualquer época do mundo, mas a nossa sociedade, e em termos sociais, o impacto que ela causa é totalmente diferente e não tem comparação com qualquer outra época. Sim, eu acho que se nós analisarmos toda a literatura histórica, nós vamos perceber que a nossa relação das sociedades, a partir do momento que nós, seres humanos, passamos a viver em comunidades, existe essa relação com os vírus e com as bactérias. Então, você pega a literatura bíblica, você encontra pragas, você encontra doenças. Na civilização egípcia existem vários relatos de doenças. A Idade Média, o Rafão já citou o exemplo da peste bubônica, que devastou um terço da população. Você tem no período moderno o problema da varíola, que devastou as populações ameríndias. Então, eu acho que a nossa relação com as doenças é uma relação perene, né? Uma relação perene que, não importando aí os avanços. E aí eu acho que o ponto que eu posso discutir com você, Neto, é que eu concordo que, se nós compararmos a gripe espanhola hoje, com o nosso século XXI, nós temos aí um intervalo de tempo que a ciência avançou muito, né? Avançou muito. Os avanços tecnológicos têm nos deixado de maneira mais confortável, né? Agora, a pergunta que fica e cabe à reflexão é saber se a nossa condição existencial está preparada para lidar com situações de desastre, como as nossas gerações passadas possivelmente tinham, né? Eu acho que a nossa condição cultural hoje nos coloca numa posição muito acomodada, muito confortável, que acaba esquecendo dessas máximas da vida de que o mundo é imprevisível, né? E a natureza às vezes se impõe. Então, baseado nisso, eu volto para você, Rafael. Assim, baseado nos números, dá para fazer uma análise séria e responsável dessa pandemia, né? Assim, Stefan, a gente vive um momento, o século XXI é o século, acho que, da agudização da descrença nas grandes, né? A gente tem uma crise da interpretação religiosa do mundo, a gente tem uma crise de interpretações filosóficas do mundo, ou seja, a gente tem uma dificuldade em acreditar em verdades. Nós temos uma crise fundamental na imprensa e na ciência. Mas eu acho que esse momento é um momento onde a gente volta a se apegar a essas duas últimas instituições que eu acabei citando, né? A imprensa e a ciência. E aí, baseado nisso, a gente pode trazer alguns dados que são concretos, são inquestionáveis. Por exemplo, até o momento, dados compilados pelo jornal Nexo, nós tínhamos, de quinta para sexta-feira, algo em torno de 1 milhão de casos no mundo. Até o dia 19, para vocês terem uma ideia, até o dia 19 de março, eram 225 mil. Hoje, já no mês de abril, a gente tem mais de 1 milhão de casos no mundo. Não menos importante, temos mais de 100 mil casos na Espanha e na Itália. Os Estados Unidos já contabilizam mais de 300 mil casos e 7 mil mortes. Chegou ao ponto de, num único dia, os Estados Unidos terem que enterrar 1.480 pessoas, o que é um dado alarmante. Para ficar no caso brasileiro, a gente pode trazer aqui alguns dados que são extremamente importantes. Temos mais de 10 mil casos. Temos mais de 360 mortes. São dados que também alarmam. E aí, para dar uma aprofundada, ainda pautado numa análise mais séria
um pouco mais técnica sobre o assunto, eu trago aqui um estudo do Imperial College de Londres, titulado O Impacto Global do Covid-19, as estratégias de mitigação e supressão. E aí eles fazem algumas análises que eu achei extremamente importantes. Essas análises, elas tentam fazer projeções de cenários da crise dentro do território brasileiro. E aí essas projeções, elas são baseadas em modelos matemáticos que tomam como base alguns princípios. Um deles é a realidade chinesa, né? O que aconteceu na China. Mas não menos importante, tentam levar em consideração também a capacidade hospitalar de cada país. E, por último, em penúltimo, a estrutura sanitária das populações dos determinados territórios, mas, por último, diferentes cenários de interação entre os indivíduos. E aí, esses cenários de interação, eles são divididos em 5 categorias. Restrição intensa e precoce, ou seja, restrição do contato entre pessoas. Mais tarde, restrição intensa mais tardia. Restrição moderada, intensa só para os idosos. Restrição moderada ou nenhuma ação de isolamento social. E só para a gente aprofundar e passar a bola aí para o nosso querido Neto, a gente tem aqui, num cenário de restrição intensa e precoce, ou seja, de restrição intensa do contato entre as pessoas, e precoce, ou seja, agindo com antecedência, se antecipando, nós teríamos 11,5 milhões pessoas infectadas e algo em torno de 44,2 mil mortos. Nós, é bom salientar aqui, é bom destacar para a gente, nós não podemos mais fazer uma projeção para o Brasil dentro desse cenário, porque essa restrição intensa e precoce ela seria calculada com base no número de mortes até 40 pessoas por dia. O Brasil já ultrapassou esse cenário, ou seja, nós já temos mais de 40 mortes por dia. Numa segunda situação, num segundo cenário, de restrição intensa mais tardia, pode ser o nosso caso, nós teríamos algo em torno de 49,5 milhões de infectados e algo em torno de 206 mil mortos. É a atitude que ainda nós podemos tomar. No terceiro momento, nós teríamos a restrição moderada intensa só para os idosos, ou seja, uma restrição de caráter moderado, mas intensa só para os idosos, inclusive o que já foi discutido dentro da Inglaterra, inclusive eles desistiram desse modelo, e o que de alguma maneira o discurso difuso entre as autoridades brasileiras, entre os grandes empresários brasileiros, ou seja, a restrição só para os idosos, intensa só para os idosos. Nesse caso, nós teríamos 113 milhões de infectados e algo em torno de 471 mil mortos. No caso só de restrição moderada, nós teríamos 114,3 milhões de infectados e algo em torno de 576 mil mortos. Só para encerrar, Neto, o número. Em caso de nenhuma restrição, no cenário mais pessimista, nós teríamos algo em torno de 182 milhões de mortos, de infectados, e algo em torno de 1,1 milhão de mortos. Como uma análise séria, encerrar, a gente tem que levar em consideração os dados. Os dados, por si só, se mostram alarmantes. E aí, Neto, baseado nos números que o Rafael falou e que você tem visto, qual a análise que nós podemos fazer, né, e as projeções da pandemia? Deixa eu só perguntar, o Rafael disse esses números, tendo estimado qual data? Assim, qual ano? Seria até o fim da pandemia? Esses dados aí que você botou, Rafael. Perfeito. Tomando como base a progressão geométrica com que a pandemia, com que o vírus atinge as pessoas. Ou seja, num cenário muito curto.
Provavelmente até, por exemplo, acho que dá para complementar o que o Rafael está falando. Esses números de projeção, né, da crise, eles são feitos a todo momento pelos institutos oficiais de saúde no mundo, né? Aqui nos Estados Unidos, eu tenho acompanhado o comitê de crise, tem dado também números não muito confortáveis, números até alarmantes, né? Há projeção, Neto, aqui, de que até o fim do verão, o fim do verão seria lá para outubro, né? Lá para novembro desse ano, no hemisfério norte, há a projeção de que possam morrer 200 mil americanos. Mais de 200 mil americanos. Até agora são 8 mil mortes, um pouco mais de 8 mil mortes, e mais de 300 mil casos. Né? Então, é claro que esses números têm colocado o pé no freio no discurso de muitos presidentes, né? Que anteriormente ou primeiramente tinham um discurso de minimizar o tamanho da crise. Acho que são essas as projeções. Mas diga aí, Neto, manda bala. Não, então, olha só, os dados de dia 4 de abril, tá? Até o dia 4 de abril, até o dia de sábado, ontem. Os números, eles são bem alarmantes no seguinte sentido: de acordo com a OMS, aproximadamente hoje, nós temos aí, de acordo com dados oficiais, por volta aí de aproximadamente de 1 milhão a 500 mil pessoas infectadas, e nós temos aí aproximadamente 65 mil mortos, né? O que dá aproximadamente o índice de letalidade de 5%. Tá? Isso é muito grave, porque, né, eu andei dando uma pesquisada também com alguns dados, a doença infecciosa que mais mata no mundo é a tuberculose. E o índice de letalidade da tuberculose, ele é de aproximadamente 3%, mais ou menos. Então, a doença mais grave que nós temos hoje no cenário internacional, que mais mata através da infecção, é a tuberculose, que é uma bactéria. E o coronavírus, ele tem uma propagação muito mais forte do que a tuberculose e tem um índice de letalidade muito maior, né? Então, eu faço uma crítica, uma ressalva a esses números dados pelos governos oficiais, e aí a OMS acaba reproduzindo isso. Você para pensar no impacto dessa doença, por exemplo, num país como o Brasil, um país onde não tem uma pesquisa científica séria, onde durante governos e governos, não só esse que está aí, mas durante vários governos, a ciência era tratada como sendo uma coisa relevante, uma coisa irrisória. E aí você imagina que esses dados são os dados reconhecidos pelos governos mundo afora. Agora você imagina o caso, e aí pensa num país como o Brasil, e aí você imagina a complexidade disso na África. Imagina a complexidade disso na Ásia, de pensar que os governos não conseguem ter um número real, porque nós não temos insumos, nós não temos testes, capacidade científica, material, de testar todas as pessoas que morreram para ver se foi coronavírus ou não. Então, nós temos ainda, pela peculiaridade do coronavírus ser assintomático, várias pessoas poderem portar esse vírus e não ter sintomas. E aí tem umas projeções de alguns médicos, de alguns técnicos, que colocam o número de infectados como sendo um número 10 vezes maior do que o dado oficial. Existe o dado oficial e o dado real. O dado real ninguém sabe. A projeção é que seja 10 vezes maior do que o dado oficial, porque o governo não tem condição de fazer o teste. A cartilha, por exemplo, do Ministério da Saúde do Brasil, a orientação é que se a pessoa tiver com gripe, não vá para o hospital, só vá se tiver algum problema muito grave na hora de respirar, e aí você pode morrer por causa disso. Então você imagina que tem uma infinidade, um número muito maior de pessoas que estão com essa doença e não sabem, e segundo,
pessoas que estão doentes, mas que não vão para o hospital. Então, ou seja, é um número muito maior. E aí volta ao que eu disse no início. É um dado muito alarmante, porque o primeiro registro do coronavírus foi na província de Wuhan, na China, em dezembro. Hoje, nós temos 1,5 milhão de infectados em abril, dia 4 de abril, e a projeção de número real é que seja isso aí 10 vezes maior. Não o número oficial, mas número real. Né? E aí você imagina que tem 10 milhões de infectados num avanço de 5 meses. Ou seja, é um crescimento geométrico, exponencial. Exponencial, exato. Perfeito. Trazendo os números aqui dos Estados Unidos, novamente, eu gostei dessa comparação que você fez com a tuberculose, Neto. Aqui, o Rafão falou isso também mais cedo na sua fala. Acho que antes de ontem ou ontem, o índice de morte diária em um dia atingiu 1.400 mortes em um dia aqui nos Estados Unidos. Não à toa que... 1480. E não à toa que os especialistas têm dito que os Estados Unidos vai se tornar um novo epicentro da epidemia, se já não está se tornando. Né? Só para a gente ter uma comparação, a doença que mais mata aqui por dia é doenças cardiovasculares. Morrem cerca de 1.700 pessoas por dia com essa doença. Estimativas dizem que para o meados desse mês, ou para o mês que vem, né, início do mês que vem, o coronavírus pode matar mais de 2.400 pessoas por dia. Né? Então, esses números, eles são reais, como o Rafão falou, nós não podemos fazer uma análise do que está acontecendo sem levar em consideração o que esses institutos de pesquisa que têm especialista na área estão falando. E eu vejo que alguns governantes, né, sobretudo em países de extrema-direita, no início minimizavam, né? Tanto o Boris Johnson na Inglaterra, o Trump aqui também no início, estavam com esse discurso de minimização do impacto do vírus, mas estão tendo que se render à realidade dos dados, dos fatos. Né? E baseado nisso, assim, vocês que estão no Brasil, eu estou acompanhando um pouco de longe. Como vocês veem como as autoridades brasileiras estão lidando com esse processo? Rapidamente, porque o nosso tempo já está... do mesmo jeito que os governos de caráter mais conservador e autoritário no mundo. Né? Houve uma tentativa deliberada de tentar minimizar os impactos, não só o alcance, mas também os impactos do vírus, do processo de contaminação, e a gente tem uma espécie de zigue-zague, né? de discurso pendular. Ora, a gente aponta numa necessidade de fazer uma espécie de quarentena, nos casos mais graves, isolamento. Ora, a gente aponta no sentido de tentar minimizar os efeitos. Né? E outra coisa que é muito importante aqui no Brasil é a contradição, o confronto, né? O embate entre o discurso do governo central, por um lado, né? União, por outro, o discurso local dos estados. Né? Me parece que os estados estão muito mais preocupados. E, de um modo geral, a gente percebe que, quando a gente vai levar em consideração os índices educacionais, né, as pessoas têm acesso à educação formal, de um modo geral, elas estão com o discurso do Estado, aderindo ao isolamento, praticando um discurso cuidadoso, um discurso de tentar, ao máximo, minimizar os efeitos da pandemia. Por outro lado, a gente tem uma imensa parcela da população que, notoriamente, não tem acesso à educação formal, que tem ao discurso negacionista, ao discurso de tentar minimizar os efeitos desse vírus. Por último, a gente tem um grande problema, né? Que são as pessoas aqui, o índice de informalidade, né, de trabalhadores na informalidade no Brasil é gigantesco.
essas pessoas acabaram ficando sem renda. Tanto que nós temos aqui, nós temos esse grupo de pessoas da informalidade, e geralmente, né, uma projeção realmente genérica aqui, tem acesso mais restrito aos processos de educação formal, aderindo ao discurso de tentar minimizar o alcance e os efeitos. Por quê? Porque elas estão sentindo no que a gente chama na barriga, né? E eu gostaria aqui, só para encerrar, de trazer algumas... Estava lendo um estudo, na verdade, uma matéria de um camarada chamado Eric Thompson, para a revista The Atlantic. E ele estava conversando com alguns economistas, e eu só queria trazer alguns dados aqui para vocês que podem ser interessantes. Ele conversando nessa conversa com os economistas, ele disse que esse desencontro, esse embate de ideias entre, por um lado, ou a gente garante a economia ou a gente garante a vida, é falso. Porque os economistas eles colocam 4 regras econômicas que são fundamentais. Essa ideia entre escolha de vidas e economia, falsa. Segundo, pensando mais nessas pessoas que estão na informalidade mesmo, os economistas mais progressistas, que têm uma análise mais séria e mais razoável do caso, afirmam: pague as pessoas para que elas não saiam de casa. Terceiro ponto que os economistas consideram fundamental: inunde as empresas com crédito, ou seja, dê crédito às empresas. Por último, invista em ciência. É interessante a gente fazer esse contraponto e trazer esses dados para pensar um pouco tanto do discurso de algumas autoridades brasileiras e do empresariado brasileiro, mais o que a ciência tem dito, alguns economistas têm dito, e, ao mesmo tempo, discurso local dos estados aqui no Brasil. Perfeito. Netinho, rapidamente, para a gente fechar esse bloco, e aí, o que você está vendo no Brasil relacionado a essa pandemia? Brasil? O que é isso? Governo? Governo? Olha só, a gente tem aqui... Eu nem sei nem o que é isso, cara. A gente tem governo? Eu nem sei se a gente tem governo que... Assim, eu não vou nem falar o nome do governante porque me dá até alergia. Né? A gente não tem um governo, a gente tem um Pinel, um hospício que está aí na presidência, lá em Brasília, mas enfim, vamos falar de coisa séria, que eu acho mais importante do que falar de um pseudo-governo que nós temos aqui, que não tem nem como se considerar nada. Neto, desculpa te interromper, eu tenho ouvido muito uma frase, lembrado muito de uma frase que o meu pai me dizia, né? Eu acho genial. A realidade brasileira é assim: se cobrir, vira circo, e se cercar, vira hospício. Muito bem, pessoal. Tá muito bom. Não, Neto, calma aí. Vai lá, Neto, rápido. Neto terminar. Vai, Neto. Não, então, eu acho que uma análise mais séria, que eu acho que fica uma provocação aí para vocês refletirem, isso aí não é de minha autoria, tá bom? É uma provocação que o sociólogo Byung-Chul Han, que é um coreano, que é residente na Alemanha, é um cara muito bom, né? E ele diz uma coisa que é muito, muito, muito importante, né? Por exemplo, um dos exemplos que a gente pode tratar no mundo como exemplo bem-sucedido de combate ao coronavírus é, primeiro, a China, né? Que um número de uma população de 1,5 bilhão, quase um planeta Terra, tem menos mortos do que a Itália, que é um tamanho de um sapato, de uma bota, né? Isso tem um número muito menor. Agora, o meu medo e o medo do Byung-Chul Han é que esses métodos orientais, principalmente Singapura, Coreia do Sul, China, os tigres asiáticos, vamos botar assim, o método deles se espalhem para o mundo inteiro, né? Porque o método deles, aí sim, é realmente autoritário. Eles têm um controle na China e na Coreia, em Singapura, em Taiwan, um controle digital que é chamado de Big Data, onde você, ao se aproximar de uma pessoa que está com coronavírus, aquilo ali chega uma notificação no aplicativo do celular.
Então, você vê, né, um nível de tamanho invasivo que alguns governos têm tomado para poder controlar isso. Então, indiretamente, vai ficar um legado que eu estou prevendo no futuro, um legado autoritário. Então, eu acho que vai haver daqui para frente, tirando no Brasil, porque não tem governo no Brasil, mas nos outros países normais, que tem um governo de um cara que governa, que tem normal, né, um nível mental, vai haver um recrudescimento do autoritarismo, porque o pessoal vai olhar para o Oriente e vai falar, são esses caras aí que salvaram o planeta e é assim que a gente vai salvar em nossos países, através do autoritarismo. Então, eu acho que fica muito, muito importante aí a gente saber quais são as medidas e até que ponto essas medidas tomadas, elas não ferem a humanidade do indivíduo. Perfeito, Neto. Acho que essa é uma reflexão muito... Você me fez pensar aqui, de fato. Eu não tinha parado para pensar nisso. Mas tudo bem. Infelizmente, esse tempo do nosso bloco se encerrou. Foi rápido. E nós voltamos em alguns segundos para continuar com a nossa conversa. Esperem aí. Este é o canal História e Tudo Mais. Você pode nos dar uma força se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu comentário e também deixando o seu like. Valeu! Muito bem, voltamos para a segunda parte do nosso bate-papo. Estou com os professores de História Rafael Davino e José Neto. E a questão que fica agora é que a pandemia como um todo tem forçado algumas modificações nas nossas rotinas. E eu acho que a principal dela, que as pessoas têm experienciado e têm, de alguma maneira, tentado enfrentar, é a questão do isolamento, né? Sim. A reflexão que fica será que as pessoas estão desconfortáveis ou confortáveis com esse isolamento? Seria a solidão que está conectada a esse isolamento algo para a gente desprezar e não refletir sobre? Né? Essa é uma grande pergunta. E o Rafael Davino escreveu um texto muito bom sobre isso, inclusive está disponibilizado aqui no nosso blog História e Tudo Mais, você pode acessar. E eu faço essa pergunta para ele. E aí, Rafael, será que a solidão está sendo menosprezada nesse mundo contemporâneo? O que dá para aprender com ela? Essa é uma pergunta um tanto quanto delicada, né? um tanto quanto densa também, porque você, mais do que ninguém, né, Estevão? Assim como o Neto, na nossa época de faculdade, sabe que a gente reflete sobre isso há pelo menos 5 anos, né? Uhum. E parte das nossas leituras tem sido orientadas nesse sentido, né? De tentar entender um pouco da solidão, os impactos da solidão na vida dos indivíduos, como os indivíduos lidam com isso, né? Levando a máxima, né? A gente vive numa sociedade de massas e ao mesmo tempo se sente sozinho, como o Bauman lembrava, né? Estamos todos ao mesmo tempo numa multidão e numa solidão. E eu acho que o que é interessante a gente trazer aqui é que, pensando também as reflexões do professor Karnal no seu livro O Dilema do Porco-Espinho, para falar sobre solidão, ele diz que a solidão ela perdeu um pouco do seu caráter, né, de equilíbrio e reflexão, e ela foi convertida num estigma, né? Estar só é muito ruim, especialmente para os nossos jovens, né? E isso é muito interessante, é particularmente acentuado essa situação, esse contexto, nessa situação de epidemia, né? Nesse período de epidemia e considerações sobre isolamento, sobre quarentena. Eu tenho percebido que muitas pessoas têm tido uma dificuldade muito grande de lidar com a sua saúde mental, né? Controlar a sua própria mente. Em que sentido? Eu costumo dizer nas minhas aulas e nas minhas reflexões que a questão da paz
ou melhor, sobre o tédio, sobre o vazio, são reelaborações. Você está sozinho e você tem ali uma situação, você não tem nada para fazer, você que define, né? Ou melhor, a sua mente que define se aquilo ali é paz ou se é tédio. Você tem muito tempo livre, na verdade, e aí é você, essencialmente você, que vai definir se aquele momento e aquele espaço de tempo sem ter que fazer nada é vazio ou é espaço, correto? Então, você define se você converte isso em paz ou em tédio, você define se você converte esse momento em vazio ou em espaço. Um dos meus conselhos para os meus alunos, inclusive, para os meus amigos, para as pessoas mais próximas de mim, é justamente isso, a gente tentar elaborar num outro sentido. Pensar em termos de espaço, pensar em termos de paz. E aí, tentar utilizar essa solidão de maneira a pensar que ela pode se converter também em quê? Em liberdade. Você pegar esses três conceitos, esses três elementos fundamentais, espaço, liberdade e paz, e converter tudo isso num processo criativo, né? Então, eu tenho insistido nisso há um bom tempo. Você também tem insistido nisso há um bom tempo. E aí eu deixo para o Neto para saber o que ele tem, qual é a reflexão dele a respeito desse tema. Eu gostei, né, Davino, que de fato a solidão propõe, nos convida a pensar nesse processo criativo, porque de fato todo esse conforto e essa distração e esse entretenimento que o mundo nos fornece, né, José Netinho, ele pode ser bom a curto prazo, mas a longo prazo ele traz um vazio que a gente primeiramente não pode perceber. Como você vê, Neto, essa questão do isolamento, né, que a pandemia tem nos colocado, e de que maneira nós podemos aproveitar esse momento da maneira, como o Rafael falou, como um processo criativo, como um processo produtivo? Cara, pois é. Assim, eu tenho até brincado aqui em casa que eu tô me sentindo numa União Soviética, velho. Eu tô me sentindo socialista, cara. Cara, eu fico em casa de boa, sem dinheiro também, por sua vez, socialista, né? Fico em casa. Eu tenho utilizado aqui o meu espaço bastante a partir de leituras. Assim, realmente eu tô adorando ficar de quarentena, porque é um espaço para mim muito bom para minha criação, para minha intelectualidade. Agora, tem um comentário assim que eu queria fazer, porque teve algum ponto na história da humanidade em que a contemplação, que é uma atitude mais de meditação, uma atitude muito mais solitária, vamos dizer assim, ela se perdeu na humanidade. Então, os primeiros filósofos, o Sócrates, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, passando por todo o período medieval também, inclusive, a vida que era boa de ser vivida era a vida contemplativa, né? O que é a vida contemplativa? Como diz a Hannah Arendt, é você adotar uma postura mais serena, mais quieta, isolada, buscar leitura, buscar... Isso era a maior coisa que podia haver na vida. Só que em algum momento da história, esse momento em que você fica sozinho com você mesmo, ele acaba se tornando como sendo algo negativo, né? E isso acaba sendo negativo por conta da sociedade que a gente vive, né? Porque a gente vive numa sociedade de tanto trabalho, aonde tudo é trabalho, aonde o nosso lazer, a nossa descontração é trabalho, é comprar, é vender, né? Quando você joga um jogo de celular, que seja, você está ali trabalhando porque você está ali servindo de mercadoria as suas informações pessoais para alguma empresa. Se você está na sua rede social, você está vendendo as suas informações, né? Você está acessando uma página no Google, você já reparou que se você pesquisar uma pesquisa assim, de uma passagem aérea,
quando você começar a acessar a internet, vai aparecer várias promoções. Por quê? Você está vendendo os seus dados para a grande rede mundial de computador. Então, eu acho que essa vida que a gente tem vivido agora na quarentena, ela pode ser um marco daqui para frente, à medida que a gente aprenda a contemplar as coisas, né? Não trabalhar, não viver ativamente, diria a Hannah Arendt, mas viver contemplando. Então, eu estou aqui contemplando realmente as coisas. Eu estou vendo a paisagem da minha janela, eu estou vendo o movimento da rua com a minha vista aqui, que é muito boa, eu estou lendo bastante coisa, eu estou aprendendo com meu filho, eu estou realmente me nutrindo de muitas coisas boas, porque eu estou aqui não trabalhando, né, fazendo um monte de coisa no dia a dia, não estou aqui na atividade, como a gente fala, do dia a dia. Eu estou aqui realmente observando as coisas ao meu redor e estou amando tudo que eu vejo, tudo que eu estou lendo, tudo que eu estou vivendo. Perfeito. Eu particularmente vejo, e pelo menos do século XX para cá, eu vejo duas linhas que estão em direção opostas. A primeira linha nós podemos dizer que é positiva, que são os avanços tecnológicos, os avanços econômicos, que têm diminuído a pobreza no mundo, que tem a tecnologia que tem criado situações de mais conforto para a gente, como a solução de vacinas e tudo mais. Acho que isso é muito positivo. Esse avanço no século XX foi muito bom e tem sido muito bom para a nossa existência. Só que aí eu entro no ponto que Rafael falou e José Netinho já falou também, que eu acho que tem uma outra linha que está em descendente, e aí é a nossa condição cultural, que está atrelada à nossa condição existencial. E no século XX nós temos já autores falando sobre isso. Primeiro, no século XIX, Nietzsche já apontava para esses problemas da modernidade. E no século XX eu acho que tem autores bons, como autores da Escola de Frankfurt, que é o Horkheimer e o Adorno, que eles vão justamente pensar a nossa condição cultural hoje. E quão pobre ela é. E por que é pobre? Porque justamente isso, nós vivemos num mundo em que a nossa vida ela está atrelada sempre a um bombardeio externo. Então, quando você liga a televisão, o Neto já deu alguns exemplos, quando você liga a televisão, quando você abre seu computador, quando você liga o seu celular, você já está sendo... Ou quando você anda na sua rua, né, que tem outdoors também, né? Você olha para o lado e já tem outdoors. Então, você está sendo constantemente bombardeado por um modelo cultural que tenta fazer de você algo que você naturalmente ou vocacionalmente você não é, né? E aí é o quê? Compre esse sapato porque o seu já está velho, use essa roupa porque a sua já passou da moda, né? Há um estudo americano aqui interessante que antigamente, pelo menos há uns 20 anos atrás, a moda aqui ela tinha praticamente duas temporadas de roupa, que é o quê? O verão e o inverno. Com o avanço, né, dessa cultura do consumo, agora a moda ela tem mais de 10 temporadas. A cada 2 meses, né, a cada 1 mês e meio, você tem novas roupas entrando no mercado para te fazer realmente você se sentir, não, a minha roupa já está passada, então vou comprar outra. Então, estamos numa condição cultural em que perdemos contato com o ser interior. Eu escrevi isso também no meu texto, que está disponibilizado aqui no blog. Você pode acessar. Então, nós perdemos em muito esse contato, né, interno, esse contato com a nossa existência, com o ser que está dentro de nós, que pode ser a voz da nossa consciência, a voz do nosso espírito. E cabe a nós, e acho que o Neto tocou num ponto interessante, que nesse momento de isolamento, de solidão, é o momento ideal para nós colocarmos esses pingos nos is, para acertarmos essas questões, de fecharmos a porta do bombardeio, né? Fecha a porta, cara. Fecha a porta do teu quarto e para com esse bombardeio externo e se dê a chance de se ouvir. Eu acho que pode ser desconfortável e vai ser desconfortável no primeiro momento, mas a longo prazo, esse processo criativo que o Rafael falou e que o professor Neto também falou, acho que pode florescer.
E aqui eu faço, baseado nisso, uma outra pergunta para ti, professor Rafael. Eu acho que está atrelada essa discussão. Você acha que as redes sociais, de alguma maneira, eu acho que ela tem uma ambiguidade, né? Da mesma maneira que ela pode aproximar aqui, como a gente está fazendo, ela também pode distrair muito, né? E pode perder essa dimensão. Como você vê essa questão das mídias sociais nesse processo? De muitas formas, né? Infelizmente a gente não tem tempo hábil, né, para abordar aqui um sem número de variáveis que a gente podia trazer para refletir só sobre isso, né? Inclusive a gente pode fazer um debate no nosso canal aqui e pautado só nisso, só para a gente refletir sobre os impactos, né, do isolamento e o contraste com as redes sociais, só sobre isso. Por quê? Porque é interessante a gente perceber que a cultura, né, das redes sociais, ela bombardeia, como a gente já tinha falado, você já tinha tocado nisso, com uma série de informações. E qual é? Ela tem um discurso próprio, né? Um discurso que é baseado numa espécie, né, de mistura entre um otimismo, um individualismo também, e um hedonismo, né? Exato. Ou seja, sinta prazer de modo individual. Outra, não se entristeça. Se entristecer a despeito das tragédias cotidianas que nos cercam, é visto como um problema. Ou seja, você é bad vibe. Já ouviram essa expressão? Ou seja, você pesa o ambiente, você não é um ser evoluído. Ou seja, compre a teologia da prosperidade, os discursos, né, de bloggers, né, sejam os zens, sejam os veganos, sejam os fitness, ou as boates, na verdade, as empresas, as grandes lojas, elas estejam felizes, ou melhor, estejam felizes. E isso é muito interessante perceber. Por quê? Porque chega numa espécie de momento chave em que, como eu disse no meu texto, a natureza se impôs diante da gente. A natureza se impôs de tal maneira que ela mostrou, primeiro, o tempo natural ele é imprevisível. A despeito do discurso, do otimismo, do individualismo, do tudo vai dar certo, independente de qualquer coisa, a natureza se impôs. Mas não menos importante, o que essa imposição da natureza, essa potência de destruição da natureza mostra pra gente? Mostra a fragilidade da vida. Então, os seres humanos acabaram, nesse momento, se dando conta essencialmente disso. Do quão potente a natureza é, independente dos nossos discursos, independente das nossas elaborações, mas não menos importante, do quão frágil é a vida. E aí a gente tem um choque, né, entre pessoas, alguns estudos feitos, por exemplo, na Califórnia, sobre os impactos do isolamento, mostram que pelo menos 30% dos jovens sentem o quê? Depressão. Eles não ficam só tristes. Eles vão ao nível de exacerbar. Ou seja, se convertem em seres depressivos, em seres extremamente ansiosos. E aí o que eu tenho dito para todo mundo? Por quê? É, mais uma vez, aquilo que gira em torno do nosso debate de quase sempre. As pessoas têm medo de estarem consigo mesmas, sabe? A pergunta que se faz é, com quem você está quando você está sozinho? Sabe? Por que você tem medo de você? Eu acho que o nosso chamado aqui, ele é mais ou menos no sentido de convocar as pessoas a não terem medo de si mesmas, a não terem medo das suas próprias fragilidades, de assumir não só para os outros, em função dos views e likes, mas assumir para si, abraçar, se acolher e, ao mesmo tempo, sendo repetido, né, sendo um pouco repetitivo, transformar isso num processo criativo. O Neto fez uma exposição falando sobre os gregos antigos, e eu lembro da escola, da corrente filosófica do helenismo. E a gente pode trazer tanto os epicuristas quanto os estoicistas. Epicuro, Cícero e Sêneca. Sêneca tem um livro fantástico chamado O Tratado sobre a Brevidade da Vida, maravilhoso, um livro curto que fala essencialmente sobre isso. O que os epicuristas trazem para a gente de extremamente interessante? Esse controle mental. Ou seja, você pode buscar o prazer, a felicidade está associada à busca do prazer, mas busque prazeres a menos. Aqueles prazeres, não tente, por quê? Porque a sua alma ela não se preenche com prazeres corriqueiros, com prazeres extremamente sofisticados.
Quanto mais você consome, mais você quer consumir. Então, esse é o primeiro ponto. Não busque o prazer pelo consumo. Busque o prazer pela criatividade, pela leitura, pela contemplação, pela conversa com seus amigos. Aproxime-se de quem está próximo de você. Mas, não menos importante, a visão dos estoicos. Os estoicos, eles dizem pra gente, ó, não há por que se entristecer com coisas que estão para além do nosso entendimento e para além da nossa possibilidade de mudança. E eles trazem duas coisas que eu acho fundamentais. Não tem por que a gente se entristecer, por exemplo, com a velhice ou com a morte. A morte aqui sendo um imperativo da natureza. Então, trazendo outro imperativo da natureza, as catástrofes, não tem por que a gente se entristecer com isso e se afundar numa depressão, etc, etc. O que a gente pode fazer? A gente pode mudar a nossa postura frente àquilo que a gente não pode mudar. Então, qual é a postura que esses caras vão adotar e qual é a postura que eu tenho adotado, algumas pessoas mais próximas de mim têm adotado para fazer com que a gente possa manter um nível razoável de sanidade mental? É transformar esse tempo num tempo de processo criativo. Consumir cinema, consumir arte, consumir leitura, apreciar as minhas próprias refeições, apreciar a janela, como o Neto está dizendo, apreciar a companhia das pessoas que estão perto de mim e assim sucessivamente. Muito bom. E aí, Neto? Algo mais a dizer? O que está passando na sua cabeça? Não, então, assim, você perguntou da questão da rede social, né? Sim. Então, já faz aí aproximadamente mais de 6 meses que eu não tenho rede social, né? Eu deixei de lado porque eu vi que aquelas imagens, aqueles impulsos semióticos, aqueles impulsos coloridos estavam ali me causando atenção tanto quanto uma criança assiste um desenho na TV. Então, eu comecei a perceber que aquele espaço ali que eu estava tirando da minha vida, eu digo tirando porque foi uma hora perdida, porque eu ficava ali girando o feed de Facebook, ficava girando, né, o status, ficava girando ali, e você fica girando e você também acaba sendo girado pela internet. Você acaba também tomando 360 da internet, porque é uma questão assim, tão, na minha opinião hoje, por eu ter largado nessas redes sociais, tão irrisória, porque você fica ali num tempo da sua vida que é muito raro, né? Um tempo da sua juventude ali que é muito importante, e você fica ali fazendo nada, né? Você fica ali só vendendo as suas informações para o Facebook, vendendo as suas informações para o WhatsApp, vendendo suas informações para o Instagram, que afinal de contas é tudo a mesma empresa, né? Então, a gente, no momento que a gente quer relaxar, né, como a gente, por exemplo, pega um exemplo diário, cotidiano, de você volta do trabalho, você volta da escola, você volta da faculdade, e o que você faz nesse momento? O que eu tenho feito nesse momento? Realmente eu tenho lido, eu tenho tocado instrumento musical, eu tenho brincado com meu filho, eu tenho feito coisas muito mais interessantes, muito mais contemplativas do que ficar girando uma rede social. Agora, a rede social, eu acho que ela não é muito boa, não, sabe? Seja em tempos de coronavírus ou seja em tempos de não coronavírus. Ela nunca é ali um instrumento que ela consome seu tempo, consome a sua paciência, consome os seus neurônios, consome sua saúde, e você fica ali num jogo de vaidade, né, querendo parecer uma coisa que você não é, você fica ali querendo, né, ficar observando a vida dos outros e pensando que os outros estão na boa e você que está na merda, né? E aí, sendo que aquela pessoa que está postando que parece que está boa, ela está na merda, e você acaba se tornando, puxando toda essa negatividade por conta dessas coisas. Então, assim, para acabar com esse joguinho infantil, eu cortei, eu não tenho mais, né? Se vocês quiserem me procurar, me mandam uma carta ou me mandam um WhatsApp, porque eu não tenho mais nada para vocês me encontrarem, eu não quero que vocês me encontrem. Agora, só para finalizar, eu acho que, se por um lado a rede social ela é algo negativa, a internet ela é algo muito maior. E aí sim eu vejo como sendo uma coisa muito boa.
A internet, ela te proporciona baixar livros de graça. Você bota lá o livro que você quer ler, digita PDF no final no Google, você consegue baixar. Você consegue ouvir músicas, você consegue assistir documentário, você consegue assistir filme, né? Mas aí, infelizmente, a rede social às vezes parece que é maior do que a internet, né? Ela toma teu espaço diante de uma infinidade de coisas boas que você pode fazer e você acaba se inferiorizando diante de uma coisa muito maior, né? É a mesma coisa que você chegar num templo, chegar no Egito Antigo, chegar no meio das pirâmides e ficar olhando para o chão, né? Ao invés de você olhar para cima e ver as coisas que você tem para fazer, que são coisas muito importantes, você fica olhando para o chão e perdendo a beleza da vida, né? Então, a internet, ela te proporciona você conhecer cultura, conhecer filosofia, conhecer estudo, né? Conhecer cultura, ver quadros, né? Você tem ali, eu fiz esses dias um tour virtual pelo Museu do Vaticano, nunca fui lá, um dia eu vou lá presencialmente, mas eu vi. Então, são essas coisas que a gente pode utilizar da internet, só que a gente acaba reduzindo a internet à rede social, que é essa coisa mesquinha. Então, assim, para pensar nisso. Não estou falando para você seguir meu exemplo, né? De, abandona tudo. Não. Mas controle, seja senhor do seu tempo, né? Seja dono de si próprio, não seja uma mercadoria para a mão dos outros. Muito bem, gostei. Pessoal, infelizmente o nosso tempo estourou aqui. Quero agradecer muito o professor Rafael, professor José Neto, aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. E quer falar alguma coisa, Rafael? Eu queria terminar só com 2 considerações. Posso? Rápido, Rafael. Muito rápido. Tem um livro muito importante que tem circulado agora entre a galera, do Albert Camus, que é um filósofo franco-argelino, ali da primeira e iníciozinho da segunda metade do século XX, da corrente existencialista, que chama A Peste. E ele traz uma reflexão, né, no fim do livro dele sobre essa peste. É um livro fantástico, né, que traz um pouco da nossa situação. E ele diz mais ou menos assim: cada um já houve uma série de outras catástrofes naturais, e a gente destacou uma delas aqui, que foi a gripe espanhola. A gente pode tirar alguns ensinamentos. Entre eles, o certo, a gente sabe, né, de fato, que vírus, pandemias, contágios, vêm e vão. Tão certo quanto o arrefecimento desse vírus, desse número de contágios, desse número de mortes, é a certeza também de que outro virá. A questão fundamental que pode nortear a gente aqui é como a gente vai estar se preparando para isso. Muito bem. Obrigado, galera. Até a próxima. É isso aí. Tchau.